Boa noite, seminaristas. Estamos por aqui para iniciarmos a nossa aula de número 3. Ela tem aqui o objetivo de concluir essa questão da hermenêutica. E a próxima será o início, dando aqui a introdução à homilética. Queremos tributar agradecimentos e honra ao diretor executivo do nosso curso CETADB, pastor Hércules Denobe, e também, por que não, estender também ao diretor do nosso núcleo, pastor Eliseu, e o coordenador, pastor Reinaldo. Deus abençoe os servos de Deus, que Deus os escolheu para esta posição. Amém? E vocês, seminaristas, dedicação. Atentem e assistem esses videoaula. Amém? Assistam os videoaulas, visto que é muito interessante e importante para você. Não esqueçam de responder os questionários, leiam os livros, as apostilas, porque é importante. E também lembram que eu mandei aí uma solicitação que você faça um vídeo de pregação, não mais que 5 minutos, e envie no meu privado para uma avaliação. Esse será o seu trabalho desta disciplina. Amém? Visto que nós estaremos aí dando ponto por esse trabalho. Vamos estudar. A lição de hoje fala sobre métodos de estudo da Bíblia. Nós estudamos a introdução à hermenêutica e também estudamos a segunda aula, estudamos aqui hermenêutica na prática. Agora nós vamos falar sobre métodos de estudo da Bíblia. É muito interessante aprendermos a respeito de método. Método tem o seu sentido aqui, raiz na língua grega e também na língua latina, que tem por objetivo de descrever as técnicas de ciência de uma análise de algo que quer levar uma conclusão, quer levar ao fim de uma coisa, analisar algo, chegar ao fim desse algo analisado, Muito bem. Método analítico. O que é o método analítico, Quando você vai estudar, quando você precisa desse recurso, o método analítico, não se pode ter um método analítico, não tem como se formar sem uma análise. Nós temos aqui o objetivo de fragmentar. Esse método é fragmentar o assunto, o texto ou o versículo que você estudar, o assunto que você lê, você fragmentar ele, dividir ele em partes e analisar caprichosamente, cientificamente, para que você, montando ele, possa chegar a um entendimento muito melhor do texto que você leu. Isso é um método analítico. Primeiro de tudo, você deve iniciar ele diretamente lendo o seu texto, o texto que você vai ler. Não sei se um versículo, 2, 3, 10 ou um livro, ou um capítulo todo, Esse é a leitura imediata. Você faz essa leitura imediata. É necessário fazer essa leitura imediata. Depois você pode fazer aí até 3, não vai expor um estudo ou um sermão sem no mínimo ler ele umas 3 vezes. Lembrando que a primeira vez que você for ler, leia tranquilamente, devagar, o passo a passo, obedecendo a sinalização, a pontuação da leitura. Procure, você pode não ser bom na gramática, tão bom como eu também não sou tão bom na gramática, mas eu me esforço para ler conforme está escrito, obedecendo a pontuação, para que a palavra venha transmitir para nós o mesmo sentido que ela foi escrita pelo seu autor. Para a gente não pegar um sentido diferente, ela precisa ter o mesmo sentido que teve no objetivo que o seu escritor escreveu. Então precisamos no mínimo ler 3 vezes. Eu não estou falando que só tem que ler 3 vezes. Às vezes eu leio um texto até 15 vezes e continuo descobrindo coisas, coisas são reveladas dentro do texto a partir de cada leitura. Isso é muito importante.
né? Então, eu estou falando, não exponha sem antes ler umas 3 vezes, isso é o mínimo, tá? Depois escreva, né, o que você não entendeu. É importante a gente sublinhar, marcar ou escrever aquilo que a gente não entendeu para a gente pesquisar, e a partir dessa pesquisa nós vamos ter uma percepção melhor daquilo, né? Perdão. Faça um esboço do texto ou do capítulo que você vai estudar. É importante fazer o esboço porque você tem um título, você vai dar um tema, né, em cima da tua leitura, e aquele tema, para você desenvolver o tema, você vai organizar no teu esboço ali os subtemas, lá embaixo, subtítulos, e aqueles subtítulos, eles precisam estarem linkados com o tema, eles vão explicar o tema. Quando você escreve, você monta o seu esboço, e você vai ler ele, você logo percebe, vê se ele está em ordem crescente, em ordem que vai desenvolver, né, para levar o entendimento ao tema. Se não, você vai, às vezes é necessário até inverter os subpontos ou os subtítulos ali, porque às vezes um entra primeiro do que o outro. Aí quando a gente lê, a gente examina ele, você percebe que para que seja em ordem, para que haja uma harmonia em ordem, levando ao entendimento, é preciso a gente inverter, voltar ele, digamos, se ele está no 1 e ele é mais, ele se encaixa no 2, você vai inverter ali até montar ele para ficar de forma harmônica, tá? Vamos lá. Anote passagens paralelas do mesmo livro ou de outros do livro da Bíblia. É necessário pegarmos esses textos ou passagens paralelas. Paralelas é aquilo que nós estudamos, né, na lição anterior. Né, já temos aí a compreensão das palavras paralelas. E precisamos ter cuidado, né, o cuidado que devemos ter ao buscar uma concordância. Por quê? Há algumas palavras que falam da mesma coisa, mas com sentido diferente. Por exemplo, Hebreus 5,13 e 1 Pedro 2,2 fala da mesma coisa, porém tem sentidos diferentes. Depois marque esta palavra aí na Bíblia e leia, né, Hebreus 5,13 e com primeira carta de Pedro 2,2 fala do mesmo assunto, porém com sentidos diferentes. É necessário termos cuidado com essas concordâncias, tá? E 7 e último, faça uma síntese das revelações que podem servir como aplicação pessoal para a sua vida. Devemos fazer aí um resumo, né, dessas revelações que servem para aplicar em nossas vidas, ou seja, que haja conexão com o nosso viver. Método sintético. Qual é um método sintético, né? Um método sintético é aquele método que você usa de forma resumida, sintética. Vamos lá, passos para o desenvolvimento de um estudo pelo método sintético. Primeiro, inicie a leitura direto no texto, sem o uso da Bíblia de estudo, ou seja, você vai ler o texto que está escrito na Bíblia, sem estudo, uma Bíblia comum, uma Bíblia só com os seus capítulos e versículos. Isso é uma leitura imediata. Depois leia o texto no mínimo 3 vezes, é o que nós falamos, para montar, né, esse método sintético. Depois é que nós vamos lá na questão do desenvolvimento desse método, né? Use sempre mais de uma tradução, use aí, eu aconselho, revista Almeida atualizada e a revista Almeida corrigida, né? Essas são as mais usadas aqui, pelo menos aqui no Brasil. Use essas duas versões, né, ou traduções, que é ótima. Escreva o que não entendeu, aquilo que nós falamos, descubra qual o tema principal que gira em todo o livro, desenvolva o tema principal do livro em estudo e faça uma síntese de suas conclusões. Essa é a parte onde estudaremos e anotará as suas condições de estudo. Isso é para nós analisarmos, isso é para nós organizarmos o nosso método de estudo sintético. Outro método aqui no capítulo 3 é o método indutivo. O que é um método indutivo, né? Um método
indutivo é aquele método de dentro para fora, né? É um método que honra a Escritura, satisfaz a alma. Nele examinamos os pormenores de uma passagem para tirarmos condições e formarmos ideias. Vejamos detalhes desse método, né, de um capítulo sobre a exegese. O método indutivo é aquele que você estuda esse método, através desse método, e de dentro do estudo que você analisou ali subtítulo e forma um título dentro do que você estudou, ou seja, é um método de dentro para fora, é pegando da essência do texto, é a essência do texto que vai montar o seu tema, né? E você vai concluir, você vai dar o tema você vai dar o tema pelo que você estudou e entendeu dentro do texto. Isso é um método indutivo, de dentro para fora. O método dedutivo é de fora para dentro. É aquele tema que você chega com ele pronto, eu quero um tema aqui, aí eu vou escolher um tema, você vai na Bíblia e vai procurar concordância bíblica, coerência bíblica para formar o seu sermão. Esse é um método dedutivo, é de fora para dentro, enquanto o indutivo é criando de dentro para fora, esse dedutivo é de fora para dentro. Você chega com o tema pronto e vai procurar na Bíblia algo que venha concordar com ele, que venha ter coerência com ele, uma passagem. Entendido? Vamos lá. O quinto método aqui é o temático. Você vai encontrar na Bíblia um tema, você vai escolher um tema de um texto e vai completar aquele tema pegando versículos, concordâncias e formando aquele tema, né, dentro do texto. Por exemplo, exemplos aqui temáticos, né, doutrinas, tipos e símbolos, biografias, lugares, eventos, deveres cristãos, palavras isoladas, né? As ferramentas para esse tipo de estudo da Bíblia são concordância bíblica, chave bíblica, manual de referências bíblicas e manual de temas ou tópicos bíblicos. O objetivo do estudo temático é aprofundar-se no tema. Você escolhe o tema e precisa se aprofundar no tema. Você vai pegar ali os subtítulos, né, para formar o estudo ou o sermão, para explicar o tema. Precisa ter coerência, precisa ter harmonia, precisa ter desenvolvimento. Ele entra com uma apresentação e depois uma introdução, o corpo da mensagem. Você pode introduzir no meio da mensagem uma oração e depois concluir no final, não criando um outro tema. No final, a conclusão tem que ser do que você está passando para a igreja. E no final você pode encerrar com uma oração. Esse é um método temático, né? É bem interessante e exige bastante daquele que vai formar o sermão e expor o sermão. Porque quando você escolhe um tema para pregar e você não entende as regras de um sermão temático, você vai fazer uma salada mista, vai criar uma confusão e no final ninguém entende nada, porque você não passou nada. Na verdade você não passou nada. Então é necessário compreender o que é um sermão temático. O objetivo desse tipo de estudo é se aprofundar em um tema escolhido, pois você poderá usar toda a Bíblia para encontrar referências sobre esse assunto. Você pode andar na Bíblia toda, desde que os versículos ou as concordâncias que você tomar para adicionar esse tema, ele precisa fazer sentido, como nós vimos lá anteriormente. Aqui existem palavras que são iguais, porém com sentidos diferentes, como lá em Tiago e Pedro. E é necessário nós prestarmos bastante atenção aqui
para não misturarmos, não criarmos uma confusão em público, né? Que acaba ficando feio. Método biográfico. Qual método biográfico? Dentro da Bíblia você vai escolher um texto esse que vai falar de um personagem bíblico, que vai falar da sua habitação, da sua cultura, de sua terra, qual a cultura, aquele personagem, a história dele. Então esse método é o método biográfico. Você vai falar da biografia. Por exemplo, se fala muito da biografia de Abraão, falando que ele saiu, né, um exemplo aqui clássico, onde ele saiu da terra de Ur, dos caldeus, né, região da Babilônia, né, por ali, onde fala ali da próxima Suméria. Dizem que o lugar é o lugar mais fértil do mundo. Esse lugar foi o lugar, acredita-se que o Éden foi instalado ali, a Babel, tudo por ali, tudo próximo ali, o lugar do início, a criação da ciência, onde partiu tudo dali, da ciência partiu de lá, né, da região da Suméria, entre os rios Eufrates e o rio Tigre, que cai no Golfo Pérsico. Bem, a importância do estudo desse método, né? De estudar esse método. Qual o método biográfico? É importante porque vai tratar da história do personagem. Como fazer um estudo biográfico? Ora, conhecendo a história. Por exemplo, eu tenho um material aqui que chama-se Estudo dos Personagens da Bíblia de A a Z. Então nós temos ali uma parte do livro, uma conclusão no final, que tem os personagens que não têm história, ou seja, eles aparecem na Bíblia, mas não tem respaldo, história sobre eles. E tem o início até esse período, essa parte do livro que fala da história dos personagens da Bíblia de A a Z, aqueles que revolucionários, aqueles que têm uma história que fala de onde ele nasceu, da família deles, os seus feitos e por aí vai. Então, para você construir, organizar um sermão, um estudo com esse método, é necessário você pegar ou ter em mãos esse livro. É importante você ter em mãos algum material que venha te dar respaldo, venha te ajudar a estudar sobre a biografia daquela pessoa, daquele autor. Escolha qual personagem a ser estudado. Esse método você vai escolher qual personagem. Na Bíblia tem muitos, vai estudar sobre ele, é necessário estudar sobre ele. E faça um resumo geral sobre a vida do personagem de máximo 3 linhas, né? Faça um resumo geral sobre a vida dele, no máximo 3 linhas é necessário. Se vamos falar do personagem, né, da biografia dele, como uma introdução de um estudo ou de um sermão, nós precisamos ter ali de forma reduzida, de forma resumida, sintética, a historicidade daquilo mais importante da família dele, o que ele fazia. Não precisa dar detalhes e mais detalhes, porque isso vai até cansar e perder o interesse das pessoas a te ouvir. Então fale de forma resumida. Amém? Vamos lá. E depois faça um resumo geral sobre os dados pessoais do personagem, né? Faça um resumo geral sobre os dados pessoais do personagem, o costume que ele gostava, a sua crença, né? Isso é muito importante para incorporar, né? Para dar corpo, para dar volume ao assunto, o assunto seja sermão ou seja um estudo. É importantíssimo. Faça uma síntese da vida do personagem em todos os textos relacionados com ele. É necessário esse desenvolvimento, todos os seus costumes, religião, cultura, né? Tudo isso de forma resumida, isso vai formar um sermão. E procure encaixar
isso de uma forma aplicar de uma forma, se for coerente com o público que você vai expor, ou se isso é coerente com a sua vida, as experiências, aplique na sua vida. Nós vamos falar aqui sobre assuntos aqui importantíssimos, falando sobre a questão do aplicar a palavra. Não basta a gente saber ler, estudar a palavra, interpretar, mas é muito necessário a gente saber aplicar. A quem você vai aplicar esta palavra? A gente vê às vezes pregadores experientes fazendo aplicações absurdas, chega a ser gritante, porque não se encaixa, não convém, não há harmonia nenhuma na aplicação. E isso torna-se gritante. Você vai compreender isso. Quando alguém chegar na sua igreja e começar a fazer uma aplicação que não cabe, isso logo vai gritar logo na sua consciência. Ora, não foi assim que eu aprendi. Esta aplicação está sendo errada. E precisamos ter cuidado com isso. Faça uma aplicação sobre quais lições da vida do personagem você precisa aplicar na sua. Por quê? Porque é interessante a aplicação. Vamos lá, aplicação. O estudo bíblico, seja com o objetivo de ensinar ou de preparar sermão para pregar, ou mesmo para edificação, tem uma razão de existir, aplicação. O escritor, tem um escritor aqui, Howard e William Hendrick, eles fazem um comentário muito interessante. Eles falam que a interpretação sem uma aplicação é igual a um aborto. Não adianta você conceber, você usar todos os métodos de uma concepção e depois você não aplicar. Ele compara que você pegar um texto bíblico, fazer uma interpretação dele, a interpretação exegética ou da hermenêutica, fazer esta interpretação e não aplicar na sua vida, não aplicar para o auditório, para o povo, para os receptores, de forma que seja coerente, é como você abortar, é como jogar todo o trabalho fora, como pegar tudo aquilo que você conquistou e jogar fora como se não tivesse valor nenhum. Então a palavra ela precisa ser interpretada e também aplicada. Tá? A interpretação influencia a aplicação. A interpretação influencia a aplicação. Quando nós estamos interpretando, logo dentro de nós, o nosso entendimento vai concebendo, entendendo que esta aplicação, que esta interpretação convém a nós. Por isso que muda a vida da pessoa. Como disse o escritor, ele fala que Paulo aos Romanos, no capítulo 1 da carta aos Romanos, preste atenção que coisa linda aqui, vamos fazer essa leitura, capítulo 1, versículo 16, falando da honra, da honradez, ele se orgulhando do evangelho. Ele fala aqui no versículo 16, capítulo 1, Romanos capítulo 1, versículo 16, ele fala assim, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Aí, porque nele, o 17, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Porque nele, no evangelho, se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Como é interessante aqui a aplicação.
a interpretação. Quando você ouve ou estuda esse evangelho, esta palavra, e você tem a interpretação que quem te dá ao ouvir, né, o teu entendimento com a ajuda do Espírito Santo, pois quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo. Então você tem a interpretação, automaticamente ela influencia a aplicação, e você sou eu. Quando a palavra diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, logo eu ouvindo esta mensagem, eu entendo, eu interpretei ela que se todo mundo está falando de forma geral, eu estou incluído. Então eu sou pecador e eu estou excluído da glória de Deus. E quando chega lá no capítulo 6, 23, né, de Romanos, aqui ele está dizendo que o salário do pecado é a morte. Então logo eu entendo, por isso está todo mundo envolvido nisso, eu entendo que eu tenho um salário a receber, é a morte. Mas diz assim, mas o dom gratuito, se finaliza a parte B do verso, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então o abraço eu interpretei e logo apliquei na minha vida. Se eu tenho pela graça, pelo dom gratuito de Deus a vida eterna, então o abraço. E agora nenhuma acusação há, nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Agora eu tenho ciência, conhecimento, no capítulo 8, Romanos capítulo 8, versículo 1, olha que coisa linda, que beleza, né? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, né? Agora nenhuma condenação há, porque estamos em Cristo Jesus, coisa maravilhosa de Deus, né? Então nós devemos aqui ter cuidado nessa questão da interpretação e da aplicação. Quando nós lemos um texto, seja ele um texto corretivo, admoestativo, repreensivo, esse texto que nós lemos, logo pensamos em remeter, atribuir a outras pessoas. Aquele irmão, a palavra agora pegou ele de cheio. Mas na verdade, quando nós ouvimos a mensagem, ela deve passar em correção toda a nossa vida, para que ela venha nos servir como correção ou como prevenção, né? Primeiro para mim, devo aplicar primeiro a palavra para mim, e o irmão em particular, ou outra pessoa, deve ter esse mesmo entendimento, né? Porque é interessante a gente discernir a palavra, o sentido da palavra na sua importância, no seu propósito, para ela efetuar aquilo que ela tem por objetivo efetuar. Por exemplo, veja que antagonismo aqui. Por exemplo, né? Eu devo achar que você é superior a mim. Olha só como que é interessante. Eu devo achar que você é superior a mim, mas você não pode ter esse mesmo pensamento. Eu sou superior ao pastor Arlindo, porque eu também não posso achar que sou superior a você. Então aquilo que eu acho de você, né, você não pode achar de você mesmo. Eu digo, você é superior a mim, aí você não pode achar que é superior a mim. Você deve falar, eu sou inferior ao pastor Arlindo, e eu também digo, eu sou inferior a você. Olha só, a palavra que vale para mim nem sempre é a palavra que vale para você, ou pelo menos o entendimento, né? A palavra é uma só, mas os valores se invertem quando nós analisamos eles de forma correta. Amém? Muito bem, nós estamos chegando ao final desse vídeo. Quero fazer os agradecimentos aqui e incentivar a você a assistir esse vídeo. Essa é uma lição pequena. Lembrando que a próxima aula nós vamos estudar aí a introdução da homilética. Homilética já vai falar dos métodos, já das técnicas de você organizar o sermão e expor o sermão de forma agradável. Essa disciplina que nós estamos usando aqui é de interpretação da palavra teologicamente, e também a forma da gente se purilar, se lapidar
para ministrarmos a palavra do Senhor minimamente agradável, equilibrar, para não passar a ser exagerado, muito menos largada. A gente montar um ponto de equilíbrio, tá? Deus abençoe a sua vida e até a próxima, assim querendo Deus. Força e foco.